Qual é o melhor tratamento para a escoliose? Essa é uma das perguntas que eu ouço com muita constância e minha resposta é sempre a mesma. O melhor tratamento para a escoliose é aquele que funciona. E quando eu digo aquele que funciona, é aquele que a gente tem respaldo na literatura científica. Quando eu penso no tratamento conservador da escoliose, o que eu tenho de respaldo na literatura científica são os exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose e, em alguns casos, também o uso da órtese, sendo essa órtese a órtese tridimensional. Em casos mais severos, é necessário realizar a correção cirúrgica. Mas só essas informações de forma genérica não bastam para um profissional eleger qual é o tratamento adequado para o paciente. E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu vou abordar um pouco das variáveis que é necessário que o profissional tenha conhecimento para eleger o melhor tratamento, a conduta adequada para o caso em específico. Se você é novo por aqui, eu sou Rodrigo Coutinho, sou fisioterapeuta e especialista no tratamento não cirúrgico da escoliose. Fico muito feliz em ter você aqui no meu canal. Bem, primeiramente, todo tratamento da escoliose vai levar em consideração o ângulo de Cobb. O ângulo de Cobb ele vai quantificar a escoliose em escoliose leve, moderada, grave ou muito grave. Dessa maneira, escolioses até 20 graus de ângulo de Cobb são escolioses leves. Entre 20 e 40 graus de ângulo de Cobb, eu já tenho a escoliose moderada. E a partir dos 40 graus até 50, escoliose grave. E acima de 50, escoliose muito grave. E se eu for buscar até mesmo na literatura científica, de forma genérica, qual é a abordagem recomendada para esses pacientes, eu vou encontrar o seguinte. Até 25 graus, eu vou tratar somente com exercícios específicos. Entre 25 e 40, entre 40 e 50 graus, eu, além desses exercícios, eu vou também tratar com o colete 3D. E acima dessa última marca, 40 a 50 graus, já é necessário fazer a correção cirúrgica da escoliose. Essa é a informação genérica da literatura. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Se eu tenho uma criança, vou pensar aqui, 2 anos de idade, escoliose de 19 graus. O que eu faço? Eu faço o exercício, eu boto o colete, porque pela literatura, até 25 graus é somente exercício. E aí eu vou começar a entrar também na classificação cronológica da escoliose, onde eu tenho a escoliose infantil até os 3 anos, de 3 a 9 anos a escoliose juvenil, de 10 a 18 a escoliose do adolescente e a partir de 18 a escoliose do adulto. Um dos princípios para a realização dos exercícios específicos é que o paciente tenha condições de realizar esse exercício, ele tenha cognitivo, ele tenha coordenação motora, porque a gente precisa da consciência corporal nesse paciente. E você concorda que com um paciente de 2 anos de idade eu não vou conseguir realizar o exercício específico com esse paciente? Então, mesmo numa escoliose que ainda não tem a indicação da órtese, eu já indico a órtese. Salvo se for uma escoliose ali de 10 graus, aí eu vou apenas observar. Agora, algo um pouco além disso, eu já recomendo a órtese. Pensando no seguinte, a escoliose tem história natural progressiva, ou seja, ela provavelmente vai piorar com o passar do tempo, porque vai ter os estirões de crescimento e essa escoliose vai piorar. Se eu já sei disso, eu vou esperar o quê para ver lá no futuro? Ver uma escoliose muito pior, que vai depender de um grau maior de intervenção? Não. Eu vou tentar estabilizar essa escoliose nesse momento e eu já recomendo a órtese nesse caso. Da mesma maneira, se eu já pego uma escoliose que já tem grau cirúrgico, mesmo sendo numa criança, é necessário realizar a cirurgia. Contudo, essa cirurgia ela vai ser feita de forma eletiva, ou seja, a gente não vai ser feita a artrodese em toda a extensão da coluna, somente no ponto que for necessário e mesmo assim novas cirurgias vão precisar serem realizadas posteriormente.
Vamos subir mais um grau, vamos para a escoliose juvenil, que vai a partir dos 3 até os 9 anos de idade. Aqui na escoliose juvenil eu vou dividir em 2 grupos, no final da juventude e no início da juventude. Então, para o início da juventude, vale a mesma coisa da escoliose infantil. Eu não consigo realizar os exercícios específicos com crianças muito jovens, ainda que muitos dos meus colegas realizam esses exercícios, façam exercícios lúdicos, mas no meu entendimento, não há como uma criança realmente realizar a correção ativa da escoliose, a correção tridimensional da escoliose. E mesmo aquelas brincadeirinhas de exercícios lúdicos podem ser realizadas, mas eu não vejo isso como um fator que vá realmente levar a uma melhora dessa escoliose. E aí, na escoliose juvenil, diante de um caso desse, mesmo ainda sem ter o grau recomendado para o uso da órtese, eu já recomendo o uso da órtese. E se já for no final da adolescência, eu estou pensando acima dos 7 anos de idade, eu posso começar a introduzir esses exercícios específicos. Então, se eu tenho uma escoliose ainda até 20 graus, eu tento somente os exercícios. Caso contrário, já entro também com a órtese. E o mesmo para a questão da cirurgia. Nesses casos mais graves, é necessário fazer a correção cirúrgica e essa correção cirúrgica vai ser feita de forma eletiva. Próximo nível, escoliose do adolescente. E aqui eu tenho uma outra variável que precisa ser acrescentada, que é o sinal de Risser, que mostra ali o grau, o estágio de maturação esquelética. Em outras palavras, o Risser, ele mostra um pouco para a gente o quanto essa criança ainda tem de crescimento estatural. Não diretamente, mas mostra o potencial de crescimento desse adolescente. E aí, vamos pensar aqui em algumas possibilidades. Primeiro, aqueles adolescentes que estão abaixo do Risser 3 e adolescentes que estão acima do Risser 3. Os adolescentes abaixo do Risser 3 têm muito mais potencial de progressão do que os adolescentes acima de Risser 3. Lembrando, o Risser vai de 0 até 5. Então, se eu pegar uma escoliose com 30 graus, que exige o uso do colete, e esse adolescente já está no Risser 4, provavelmente eu não vá indicar o uso da órtese. Por quê? A principal função da órtese é servir como um tutor do crescimento, mantendo essa coluna retilínea durante esse crescimento estatural, evitando dessa forma a progressão dessa curvatura, dessa escoliose. Se eu tenho pouco crescimento estatural restante, não cabe eu indicar um colete para um paciente já em Risser 4. Talvez apenas com os exercícios específicos eu consiga estabilizar e até mesmo reduzir essa curvatura. Agora, quando o adolescente ainda está abaixo do Risser 3, sim, a órtese é indicada. E aqui eu tenho uma ressalva. Dentro do sinal de Risser, entre o Risser 0 e o Risser 1, é o momento mais crítico da escoliose. É o momento em que essa escoliose tem maior chance de progredir. Então, é nesse momento que se eu pego um paciente ainda em 20 graus de escoliose, que também não chegou no ponto de usar a órtese, eu indico a órtese, porque eu sei que naquele momento, entre o Risser 0 e o Risser 1, eu vou ter um pico muito grande de crescimento, é o que a gente chama de Risser 0+. Então eu estabilizo essa curva para evitar uma progressão muito abrupta dessa curvatura. E é óbvio, também realizando os exercícios específicos. Vai haver casos em que o objetivo principal do tratamento vai ser tentar segurar a progressão da escoliose para que seja realizada uma cirurgia mais posteriormente. Então, nesses casos, são aqueles adolescentes aí em Risser 0, Risser 1, e que já tem uma curvatura muito grande, uma curvatura de 50 graus, que já é grau cirúrgico, porém, o paciente ele prefere não fazer a cirurgia, ou mesmo, o ideal seria esperar esse paciente ter uma maturação esquelética um pouco melhor, chegar em após o Risser 3, que fica mais indicado a correção cirúrgica,
Dessa maneira, a cirurgia não precisa mais ser eletiva. E aí a gente entra com tratamento conservador, exercício feito todo dia, colete sendo usado 23 horas por dia, para a gente tentar estabilizar essa curva. Em alguns casos a gente consegue, inclusive, reduzir. Tá? Então aqui eu já falei da escoliose infantil, escoliose juvenil, escoliose do adolescente e pensando nesses graus. Tá? Abaixo de 25 graus eu trato com exercício, com essas ressalvas. Entre 25 e 50 graus eu trato com exercício mais colete, também com as ressalvas. E acima de 50 graus a melhor recomendação é a correção cirúrgica. E por último, vamos falar da escoliose do adulto. E na escoliose do adulto, via de regra, a gente não usa o colete. E por que eu disse via de regra? Porque existe sua exceção. E a exceção no adulto, o colete ele não vai ter também a função de estabilizar a coluna durante o crescimento. Não existe mais crescimento. Mas eu normalmente uso o colete na idade adulta quando a curvatura continua progredindo e a gente não consegue estabilizar essa progressão com os exercícios e essa pessoa não pode se submeter à correção cirúrgica. E aí é necessário utilizar o colete. Esse colete não vai ser utilizado 23 horas por dia, normalmente é usado entre 4 e 6 horas por dia. Um outro caso onde a gente faz o uso do colete no adulto é em casos onde esse adulto sente muita dor e essa dor não melhora com outro tipo de tratamento farmacológico, tratamento de fisioterapia, mesmo os exercícios específicos. E aí o colete, em alguns casos, consegue reduzir esse sintoma. Nem sempre um adulto vai precisar realizar exercício, nem sempre um adulto vai precisar fazer tratamento para a escoliose. Quando que existe a possibilidade dessa escoliose continuar piorando na idade adulta? É quando ele alcança a idade adulta com pelo menos 30 graus de ângulo de Cobb, sendo que quanto maior for a severidade dessa escoliose, maior o potencial dessa escoliose piorar na idade adulta. Então, se eu tenho menos de 30 graus, de acordo com a literatura científica, não é necessário realizar tratamento para a escoliose em si, para reduzir essa escoliose, salvo se a pessoa tiver essa preferência. Mas é sempre bom lembrar que é muito importante que esse paciente que esse adulto continue se mantendo ativo fisicamente. Por quê? Em muitos casos, e aí eu vou pensar já na escoliose acima de 30 graus, essa escoliose ela não está progredindo, não continuou progredindo, mas isso não significa que ela não vá progredir tardiamente. Então, pessoas acima de 30 graus de escoliose na idade adulta, é necessário pelo menos acompanhar para saber se essa escoliose está piorando. E como que eu vou saber se existe uma piora? Se houver uma piora de mais de 5 graus da escoliose em um determinado período de tempo. Normalmente, esse adulto precisa se consultar a cada 5 anos para a gente acompanhar se existe essa progressão ou não. Tendo a progressão, tratamento específico. Não tendo a progressão, continua a sua vida e vai fazer atividade física. Bem, meu objetivo aqui foi esclarecer para você essas diferenças, para você não ficar muito preso àquela coisa genérica, de tantos graus é exercício, com tantos graus é colete e depois a cirurgia. Não é bem assim que funciona. E mesmo assim eu não esgotei as variáveis. Existem muitas outras variáveis que devem ser analisadas pelo profissional e esse profissional precisa ter certa expertise no manejo da escoliose para que tenha mais chances de sucesso no tratamento.